Uniclac. Amigos do LAC Concursos, como é que vocês estão, moçada? Tudo beleza? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, para mais uma aula de geografia. E hoje vamos dar continuidade à parte de geografia do Brasil. Vamos com urbanização, certo? Urbanização, tranquilo. Vamos mandar bala nisso aqui, é um tema legal para a gente poder fechar toda essa... vamos dizer assim, essa regravação, certo? Esse remake, vamos botar assim, da parte de geografia do Brasil, que foi uma demanda que mandaram para nós, né? O Manuel, professor, para mim, né? Claro, o Manuel, o professor Luiz, eles enviaram a demanda, então a gente tem que dar conta. Vamos começar. Pessoal, é assim. Quando a gente fala urbanização, cara, eu gosto muito dessa primeira palavra aqui, ó, processo. Ah, por que, Marcelo? Você vai processar alguém? Não é isso. Eu gosto da palavra processo porque quando você fala em processo, você está falando de alguma coisa que ocorre ao longo do tempo. Você entendeu? Algo que ocorre ao longo do tempo. Então é um processo, tá? E a urbanização é um processo que caracteriza a passagem da população de majoritariamente rural para majoritariamente urbana. Certo? É isso. Ao longo do tempo. Ô Marcelo, peraí. Você está me dizendo então que se eu tiver um país onde 51% da população é rural, 49% é urbana, ele não é urbanizado? Não, ué, a maioria é rural. Ele não é. Ah, mas peraí. Mas se eu tiver 51% urbana, 49% rural, aí ele é urbanizado? Aí ele é. Aí ele já é urbanizado, certo? A diferença é pequena, mas a maioria é urbana e ele é urbanizado. Tá? Agora aí é que nós temos que entender uma coisa, pessoal. Como nós estamos falando de um processo, significa que você não tem uma data para isso. O que significa isso? É assim, é uma pessoa virar e falar para você assim, olha, Proclamação da República. Aí você vai lá e 15 de novembro de 1889. Beleza. Descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500. Proclamação da Independência. 7 de setembro de 1822. Data que o Brasil se tornou um país urbanizado. Como é que é? Qual é a data que o Brasil se tornou um país urbanizado? Não tem. Mas como não tem? Eu estou perguntando se é professor, rapaz, você não sabe perguntar. Não, moçada, sinceramente, não tem essa data. Não tem. Não tem como. Como é que alguém vai saber qual foi o dia em que pela primeira vez a população urbana do Brasil superou a rural? Não tem como. Sabe por quê? Olha só. Pessoal, está aqui, né, dados do censo. Pessoal, aqui é 2000, 2010. Então, eu vou puxando aqui, ó, 2000, 2010. Então, aqui é 90. Então, aqui é 80. Então, aqui é 70. E aqui é 60. Pessoal, isso significa que em algum momento, entre 1960 e 1970, censo de 1960, censo de 1970, em algum momento aqui, pela primeira vez na história, a população urbana do Brasil superou a rural. Pela primeira vez na história. Então, isso quer dizer que o Brasil se tornou um país urbanizado a partir da década de 60 do século passado. Certo? Até chegar ao patamar atual, que está mais ou menos 85 a 15. Pronto. Ou 84 a 16, se preferir. Agora, o que você está percebendo? Marcelo, o que eu estou percebendo é que, olha aqui, ó, a curva vinha bem. Marcelo, a curva está tendendo para horizontal. É verdade.
verdade. Eu ainda acho, pessoal, que isso aqui ainda vai crescer um pouquinho. Pessoal, por favor, agora eu estou falando assim na boa, eu assumo isso, não tem problema, é chute. É claro que eu preciso de dados, eu tenho que pesquisar para avaliar o comportamento da população. E nós temos que ver o que vai acontecer nas próximas décadas. Mas eu acredito que isso aqui vai chegar até uns 88, 90. Eu acho que isso aqui vai ficar nos 12, 10. E aí qual é a tendência? Estabilizar. Estabilizar. Tranquilo. Tranquilo. Aí estabiliza. Grosso modo. Você não vai ter 100%, você precisa ter gente no campo. É óbvio. Certo? Então essa é uma tendência da população brasileira. Mas é um país altamente urbanizado, 85% da população é urbana, um país bem urbanizado. E a distribuição dessa população é essa. Aqui, ó, cara, aqui tem uma coisa que quando a turma bate o olho e fala, não, Marcelo, não é possível, isso está errado. O quê? A região centro-oeste, mais urbanizada que o sul do Brasil. Ah, você tá brincando. Não, tô não, é verdade, cara. Ah, só porque você é mato-grossense. Não, para com isso, sem baísmo, gente. Mas como que pode? Mas é o sul do Brasil, Porto Alegre, Curitiba, duas metrópoles. Mas tudo bem, aqui tem Goiânia, tem Brasília. Ah, mas Londrina, Caxias, Joinville, Florianópolis, tal. Gente, eu sei, cidades bonitas, muito bem organizadas. Aqui também tem muita cidade bonita, bem organizada, certo? Agora, pessoal, o problema é o seguinte. Qual é a questão aqui do centro-oeste ser mais urbanizado que o sul do Brasil? Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que o sul do Brasil é a região do Brasil que provavelmente tem a maior carga da imigração europeia, principalmente italiana e alemã, certo? Muito bem. E esse pessoal que veio para cá e se estabeleceu como? Todo mundo se lembra que se estabeleceu naquele sistema de pequena propriedade, trabalho familiar, colonato. Então isso é muito forte no sul do Brasil. Pessoal, o modelo que colocou o Centro-Oeste nos últimos anos no mapa do mundo, é o modelo do agribusiness, do agronegócio. Nossa região aqui é o celeiro agropecuário do Brasil, certo? E esse modelo do agribusiness, do agronegócio, é uma agricultura altamente mecanizada, que libera mão de obra. Eu sei que no sul também tem isso, mas tem aquela questão da pequena propriedade do colonato, que nós não temos aqui. Então, por incrível que pareça, a nossa população urbana é superior. O nosso percentual de população urbana é maior. Então, uma coisa ninguém discute, a região mais urbanizada do Brasil, Sudeste, ninguém vai bater boca com isso, tudo beleza. A segunda, Centro-Oeste. Aí é que vem o Sul e, por último, a pequena diferença, primeiro o Norte e depois o Nordeste. Certo? Beleza? Isso é a urbanização do Brasil. Agora, o que você percebe nos últimos tempos? Olha lá, moçada. O que interessa para nós é esse número aqui, ó. Ele é consistentemente descendente. Olha qual era o percentual de crescimento da população urbana de um censo para o outro, 10 em 10 anos. Aqui, ó. De 40 para 50, cresceu 73%. 50 para 60, 70%. 60 para 70, 65%. 70 para 80, 55%. 80 para 90, 41%. Agora, olha o tombo, 90 para 2000, 18%. De 41 para 18, já vinha caindo. Agora, olha o tombo, mais de 50%. Você entendeu? Isso significa que, como vocês estão percebendo, a população urbana do Brasil ainda apresenta um crescimento positivo. Mas olha aqui, há 70 anos atrás, esse crescimento era de 73% a cada censo. Agora é de 10,5%. 10,5%, muito mais lenta. Por isso que eu falei que tende à estabilidade. Porque você se lembra que nos centros urbanos, geralmente, as famílias têm menos filhos.
certo? É claro que vai depender da migração, mas é uma tendência. E aí nós não podemos esquecer que, como nós falamos que urbanização é um processo, existe um movimento migratório que caracteriza esse processo, que é o êxodo rural, que é a saída da população do campo e a sua vinda para a cidade, certo? Perdão. Esse é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Agora, só tem uma coisa, presta atenção. Pessoal, é assim. Na aula de migrações, eu trabalhei com vocês que as pessoas migram devido a fatores atrativos e repulsivos. E isso pode ter a ver com religião, questões étnicas, fatores naturais, mas o principal é o fator socioeconômico. Então vamos lá. Êxodo rural é uma migração. É uma migração, certo? Muito bem. Dentro do êxodo rural, quais seriam os fatores repulsivos e atrativos? Quais seriam? Muito bem. Pessoal, um fator repulsivo, algo que empurraria o ser humano para fora do campo. O quê? Mecanização agrícola. Se você bota a máquina, você libera a mão de obra. A pior qualidade de vida no campo, a infraestrutura é muito mais precária que na cidade. Pessoal, isso não tem a sombra de dúvida. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse mito. Me explica, como é que a população brasileira se tornou majoritariamente urbana e a expectativa de vida aumentou? Quer dizer que viver no campo é que é bom? Com todo o respeito ao que vive lá. A infraestrutura aqui é melhor. Eu sei que as cidades são cheias de problemas, mas pelo amor de Deus, é melhor. Tá? Terceiro, a concentração fundiária, que é uma característica da formação da sociedade brasileira e latino-americana, muita terra nas mãos de pouca gente, você não tem acesso, certo? E fatores naturais. Aqui dentro do Brasil, o maior deles é a seca no Nordeste. Esses são fatores repulsivos. Agora, o que atrai a pessoa na cidade? Basicamente duas coisas. Primeiro, uma melhor qualidade de vida. E segundo, uma maior oportunidade de emprego. Esses são fatores atrativos. Então, esses são os fatores repulsivos e atrativos que explicam o êxodo rural. Beleza? Que é o movimento migratório que caracteriza o processo de urbanização. Tá bom? Muito bem. Aí, vamos para os conceitos aqui. Vamos lá. Urbanização. Moçada, cidade. O que é uma cidade? Moçada, é o seguinte. Alguns países do mundo adotam um critério quantitativo. Ou seja, um aglomerado que tem mais de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, é uma cidade. Certo? Perdão. Aqui no Brasil não é assim? Não. Quer dizer, agora vai ter uma coisa, vou explicar no final, mas historicamente não. Aqui no Brasil, o critério é político-administrativo. O que é uma cidade? É toda sede de município. É toda sede de município. Se não for um município, não é uma cidade. Ah, mas eu não estou entendendo. Vamos lá. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui, isso tudo aqui, ó, toda essa área aqui, ó, é o município de São Paulo. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, por favor, é o município de São Paulo. Agora, essa parte aqui mais bege, amarelinha que vocês estão vendo, é a cidade de São Paulo. Por incrível que pareça, moçada, aqui em São Paulo ainda tem zona rural. O novo plano diretor estratégico, aprovado em 2014, reservou 25% da área do município para a zona rural. Então, quem mora aqui, mora em São Paulo, mas não na cidade de São Paulo, mora no município de São Paulo. Aí, como é que eu sei que aqui é a sede do município? Porque é onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores, todo o aparato político-administrativo. É isso. Então, todo mundo sabe que um município, ele tem a sua zona rural e a sua zona urbana, definida por um perímetro, certo? Então, a cidade é o perímetro urbano para dentro, é a sede do município. Você entendeu? Marcelo, mas peraí, essa questão do município. Gente, por favor,
Vocês sabem muito bem que município é criado por lei. Criação de município é uma prerrogativa dos deputados estaduais, das assembleias legislativas. Então você apresenta um projeto de lei criando um município. Aí você tem que ter todo um embasamento, certo? Um memorial descritivo, quem é que vai perder território para formar um novo município, quais são os limites. Aí você tem várias condições a serem atendidas, tem que ter no mínimo tantos eleitores, no mínimo tantas edificações urbanas, certo? Você tem que fazer um plebiscito para querer saber se a população lá quer se emancipar. E vamos supor que depois de tudo isso, os deputados votam o projeto, aprovam, vai para o governador, ele sanciona, criou um novo município. Pessoal, a partir do momento que aquilo ali virou um novo município, certo? A sede dele passa a ser a cidade. Acabou. Geralmente é o que nos municípios a turma chama de distrito. Distrito. É muito comum ter um município, ali é o distrito tal. Vamos supor que aquele distrito lá quer se emancipar. E vamos supor que alguém apresenta um projeto de lei criando ali um novo município. Se tudo que eu falei aconteceu e é aprovada a criação do novo município, onde é o distrito passa a ser uma cidade, porque é a sede do município. Pronto. O critério aqui no Brasil é esse, político-administrativo. Agora, nos últimos tempos, foi aprovado no Congresso Nacional um critério quantitativo para a criação de novos municípios. Que eu me lembre, aqui para a minha região, centro-oeste, e para a região norte, para você criar um novo município, o local a ser emancipado tem que ter, no mínimo, 6 mil habitantes. 5, 6 mil habitantes. No mínimo. Agora atrelaram um critério quantitativo. Nós estamos falando isso porque eu tenho um município aqui no meu estado, Mato Grosso, Araguainha, que é o terceiro menor do Brasil, tem 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Aí vocês se perguntam, como é que vai sustentar? Tal, é complicado. Então agora se atrelou um critério quantitativo a isso. Mas historicamente no Brasil a definição de cidade é toda a sede de município. Certo? Muito bem. Metrópole. Pessoal, quando a turma fala em metrópole, tem um número mágico que vem à cabeça de muitas pessoas. Que número mágico é esse? 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Metrópole, 1 milhão de habitantes. Certo? Ah, mas ele não é? Não, não necessariamente. Não é. Pessoal, é claro que toda metrópole é uma grande cidade, geralmente tem mais de 1 milhão, sim, tal, beleza. Mas é assim, quando você fala em uma metrópole, você está falando, obviamente, de um grande centro urbano, mas que é dotado de infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. Principalmente no setor de serviços, certo? Tem uma infraestrutura completa. Tá ok? Isso é uma metrópole. Eu canso de brincar com o pessoal aqui em Cuiabá, às vezes eu falo com a turma, né? Por que São Paulo é o que é? Cara, São Paulo é o que é, porque São Paulo é aquela cidade que de repente você está lá com sua namorada, aniversário de namoro, casamento, sei lá. Você entendeu? Ai, meu amor, que legal, com o aniversário, vamos sair para comemorar. Ah, beleza, eu quero comer comida vietnamita. São Paulo tem. São Paulo tem vietnamita, grega, tailandesa, australiana, americana, italiana, francesa, alemã, nordestina, gaúcha, cuiabana. Tem, São Paulo tem. São Paulo é aquela cidade que você está 3 horas da manhã com insônia lá, não consigo dormir, ai que droga, ai meu Deus. Putz, se pelo menos tivesse uma academia aberta para eu malhar, São Paulo tem. 3 horas da manhã está aberta, você vai lá, malha e volta para casa. São Paulo tem. Tem, por isso é uma metrópole. Então é o grande centro urbano que tem infraestrutura completa, principalmente no setor de serviços. E na visão do IBGE, Brasil, metrópole, 12. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Goiânia, Brasília. 12 metrópoles. Certo? Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, como eu disse, a metrópole é o grande centro urbano dotado de infraestrutura completa. Pessoal, se você tem um grande centro urbano com infraestrutura completa, quem que não gostaria de ficar perto dele?
obviamente para você usufruir da infraestrutura que ele tem, certo? Então, a partir do momento que você cria essa aglomeração e o pessoal vai se juntando ao redor da metrópole, a coisa mais normal do planeta é você formar uma conurbação, certo? Pessoal, olha só, perdão, vamos supor que eu tivesse mostrado esta foto sem as linhas vermelhas, sem as linhas vermelhas. Eu pergunto, sem as linhas vermelhas, você saberia onde termina Curitiba e onde começa Colombo, Pinhais e Piraquara? Não saberia. Porque aqui, moçada, você virou uma esquina, certo? Andou numa avenida, subiu um viaduto, então já saiu de uma e entrou na outra. Aqui, ó. Você tem a união espacial entre dois ou mais sítios urbanos, entre duas ou mais cidades, dois ou mais centros urbanos. Isto é uma conurbação. É um fenômeno típico da expansão urbana, da concentração em torno das metrópoles. Certo? Beleza? Ó, outro exemplo. O bairro se chama Cidade Kemmel. Está aqui. Só que uma parte dele é São Paulo. Outra parte é Itacoaquecetuba. Outra parte é Poá e outra parte é Ferraz de Vasconcelos. O mesmo bairro. Em 4 municípios diferentes. Beleza? Conurbação. Agora, olha o meu caso aqui, que eu botei para ilustrar. Cuiabá, minha cidade. E Várzea Grande, nossa cidade irmã. Certo, vizinha? Mas o rio está no meio. É um acidente natural. É o rio Cuiabá. Ou seja, por acaso haverá a união espacial entre os dois sítios urbanos. Sítio urbano é o chão sobre o qual a cidade está construída. Geralmente a turma fala que é o local inicial dela, certo? Mas aí vai expandindo, tá bom? Vai haver essa união? Não, Marcelo, não vai. O rio está no meio. Ah, então não é uma conurbação? Claro que é. Ah, mas você falou com o pessoal, presta bem atenção. Você pode ter a união espacial, o crescimento geográfico. Ou você tem também, pessoal, a interação sociopolítico-econômica existente entre elas, poxa. Aqui na minha cidade, por exemplo, aqui, pessoal, não dá para pensar Cuiabá sem Várzea Grande e vice-versa. Todo mundo escuta que o aeroporto internacional é de Cuiabá, mas na verdade ele fica lá em Várzea Grande. Ele fica lá, não é aqui. Ah, mas se o aeroporto é lá, é a grande coisa, a rodoviária é aqui. Quer dizer, aqui em Cuiabá ninguém consegue pegar um avião para São Paulo se não for para Várzea Grande. Lá em Várzea Grande ninguém consegue pegar um ônibus para Brasília se não vier para Cuiabá. Então a vida das duas cidades é absurdamente interligada. Então é claro que apesar do rio, é uma conurbação, certo? Agora, a partir do momento que esse fenômeno, certo, ocorre dentro do processo de urbanização, aí nós vamos para a região metropolitana. Marcelo, região metropolitana? Sim. Região metropolitana é a metrópole e os municípios circunvizinhos, que são conurbados a ela, para usufruir da infraestrutura que ela oferece. Pronto. O problema é que uma região metropolitana só pode ser criada por lei. A primeira lei, a lei que primeiro criou regiões metropolitanas no Brasil, foi a Lei Complementar número 14 de 1973, 8 de junho de 73, governo Emílio Garrastazu Médici. Certo? Ali se criou o conceito, certo, por lei de região metropolitana. Então, uma região metropolitana é revestida de um caráter legal. Ela só pode ser criada por lei. Você entendeu? E aí tem uma coisa que todo mundo vai achar estranho. Agora há pouco eu disse que o Brasil tem 12 metrópoles. 12. Então, por uma questão de raciocínio lógico, todo mundo diria que se o Brasil tem 12 metrópoles, o Brasil tem 12 regiões metropolitanas. Isso é óbvio. Não, não é. Se você for buscar hoje, o Brasil tem 70
73 regiões metropolitanas. Marcelo, mas como que é isso? O Brasil tem 12 metrópoles, 73 regiões metropolitanas. Não é possível. É, porque eu acabei de falar para vocês que uma região metropolitana é criada por lei. Então eu posso criar uma região metropolitana onde não tem uma metrópole. Por exemplo, existe a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, aqui na minha cidade, e Cuiabá não é uma metrópole. Existe a região metropolitana de Londrina, a região metropolitana de Maceió, a região metropolitana de Santarém, a região metropolitana de São Luís do Maranhão, e não são metrópoles pelo IBGE. Beleza? Então, por isso que nós temos mais regiões metropolitanas do que metrópoles. E é claro que a criação da região metropolitana objetiva o quê? Uma gestão comum. Você tem temas como meio ambiente, como saneamento básico, como transporte coletivo, como segurança pública, como impostos, que não adianta cada município ficar batendo cabeças, tem que ter uma ação integrada. Daí a ideia da região metropolitana. Você tem um comitê gestor dela, beleza? Essa aqui é a região metropolitana de São Paulo. Aqui está São Paulo. E em torno de São Paulo, aqui conurbados a São Paulo, 38 municípios. São 39 no total. Certo? É a maior região metropolitana do Brasil. Tá? E aqui estão os maiores aglomerados urbanos por população do território brasileiro. Certo? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife, por aí vai. Tá? São os maiores do país. Tudo bem? Agora, aí tem uma coisa interessante. Isso aqui. Perdão. Pessoal, Brasília, pelo IBGE, é considerado uma metrópole. Nós vamos ver isso. É uma metrópole. Mas não é uma região metropolitana. Ah, mas como que pode uma metrópole? Deixa eu explicar. Pessoal, isso aqui é o Distrito Federal. É isso aqui, ó. Esse verde escuro aqui. Então aqui dentro está Brasília, Gama, Ceilândia, Guará, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, está tudo aqui dentro. Certo? Distrito Federal. Agora, tudo isso aqui que você está vendo aqui em volta, Padre Bernardo, Planaltina, Lusiânia, Cristalina, Alexânia, Badiânia, tudo isso aqui é Goiás. Goiás. E aqui, Unai e Buritis, Minas Gerais. Então, eu tenho um aglomerado urbano formado por cidades de mais de uma unidade da federação. Quando isso acontece, eu não posso criar uma região metropolitana. Região metropolitana só é criada quando eu tenho um aglomerado urbano formado por cidades de uma unidade da federação. Aqui são 3. Então, qual é a legislação para isso aqui? Região Integrada de Desenvolvimento. RID. É uma região integrada de desenvolvimento. Então, essa é a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. E, além dela, você tem a região integrada de desenvolvimento do polo Petrolina-Juazeiro. Lembrando que Petrolina é Pernambuco, Juazeiro é Bahia. E tem a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. Lembrando que Teresina é Piauí, Timon é Maranhão. Então são aglomerados urbanos formados por cidades de mais de uma unidade da federação. E agora, eu acho que ainda está tramitando no Congresso, tem que ver se já foi fechado isso, tinha a criação da RICA, que era a Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe, que pegaria cidades do Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Certo? 4 estados. Beleza? Tudo bem? Então aqui é outra lei. Uma outra lei.
para esse tipo de aglomerado urbano que envolve cidades de mais de uma unidade da federação. Certo? Aí nós vamos para megalópole. Pessoal, megalópole não é um fenômeno originalmente brasileiro. A turma coloca muito a questão dos Estados Unidos, né? Boston, Washington, Chicago, Pittsburgh, São Francisco, San Diego. Você tem também replicado no Japão, Tóquio, Osaka, que eles chamam lá de Tokaido. O que é uma megalópole? Pessoal, megalópole é uma conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Certo? É uma megalópole. Tá? E no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Com eixo de ligação à Via Dutra. A Via Dutra. Essa aqui é a megalópole brasileira, já consolidada. Já consolidada. Certo? Você sai daqui da Grande São Paulo, beleza? E vai até o Rio de Janeiro. É a megalópole brasileira. Tá? Aqui é uma imagem de satélite dela. Aqui é a Via Dutra e você chega até o Rio. Tudo bem? Pelo Vale do Paraíba, claro. Tá joia? Agora, alguns estudos mais recentes estão trazendo mais duas possibilidades. Quais são? A megalópole centro-atlântica, na zona da Mata Nordestina, saindo lá de Natal, passando por João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, até Salvador, e a megalópole central do Brasil Central, Goiânia, Brasília. Então seriam duas megalópoles, vamos dizer, em processo, em processo. O pessoal ainda está estudando isso, em processo. Agora, consolidada, só São Paulo, Rio de Janeiro. É a megalópole brasileira. É a conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Aí, recentemente, apareceu um novo conceito, que foi esse aqui. A macrometrópole paulista. Certo? Pessoal, isso que vocês estão vendo aqui, ó, rosinha, isso aqui, ó, é a Grande São Paulo. Certo? A Grande São Paulo. Região metropolitana. Tá? Então, o pessoal acredita, a expressão macrometrópole seria um transbordamento dessa região metropolitana em 4 direções. Quais? Baixada Santista, Santos, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas. Então, esse transbordamento da região metropolitana de São Paulo estaria formando aqui uma macrometrópole. Então, essa é uma denominação, é um conceito novo, mais recente, que no Brasil é aplicado somente a São Paulo. Daí a expressão macrometrópole paulista. Certo? Beleza? A partir da região metropolitana, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Tentando formar aqui uma única mancha, que vai ser muito difícil, mas um adensamento urbano populacional mais, certo? Consolidado, perdão. Tudo bem? Beleza. Megacidade. Pessoal, megacidade é fácil. Megacidade é um critério quantitativo criado pela ONU. Megacidade é toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Tem mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Tem mais de 10 milhões é uma megacidade. Então, no mundo, é isso aqui, ó. Xangai, Lagos, Karachi, Istambul, Mumbai, Moscou. Certo? São Paulo, Pequim, Cantão, Delhi, Shenzhen e Seul. Pessoal, a primeira coisa que todo mundo faz aqui quando olha isso, eu acho que eu tô louco, né? Não tem Nova York, não tem Tóquio, tá? Pessoal, nós não estamos falando de região metropolitana. Nós estamos falando da cidade. Por incrível que pareça, a cidade de Tóquio tem 9 milhões e alguma coisa. A região metropolitana de Tóquio tem 37. É aí que está a diferença. Então é a megacidade. Você percebe que a maioria das megacidades está em países subdesenvolvidos. Você vê que aqui a única europeia, grosso modo, é Moscou, Istambul também é, né? Porque está do lado de cá. Só.
Todas as outras é China, Índia, Paquistão, Nigéria, Brasil, beleza? Tudo bem? Isso é diferente de cidade global, que também é chamada de metrópole global, ou cidade mundial, ou cidade alfa, ou centro mundial. E outra, além de cidade alfa, tem cidade alfa 2+, alfa, beta, gama, tem. Mas eu vou ficar só com isso aqui. Se a megacidade é um critério quantitativo, 10 milhões de habitantes, a cidade global é um critério qualitativo. Nós chamamos de cidade ou metrópole global aquela cidade ou metrópole que é a referência do país para o mundo. É aquela que quando você fala o nome do país, a primeira coisa que vem à cabeça é ela. Você entendeu? E por quê? Porque geralmente ela tem essas características. Certo? Tem os principais aeroportos, é a sede do mercado financeiro, grandes empresas multinacionais, onde ocorrem os principais eventos, certo? Sede de organismos internacionais como FIFA, como União Europeia, ONU, é isso. É isso que faz com que uma cidade seja uma cidade, uma metrópole global. Agora, você percebe que em alguns casos existe uma coincidência, em outros não. Por exemplo, metrópole, cidade global, vamos lá. Japão, Tóquio, beleza. Perdão. Rússia, Moscou, joia. França, Paris, beleza. Reino Unido, Londres, joia. Qual foi a coincidência? Marcelo, tudo que você falou aí, a metrópole global é a capital aí. É a capital. Mas é sempre assim. Não é, não. Aí você tem o outro lado. Você quer ver? Austrália. Ninguém fala Canberra, moçada, que é a capital. Sydney. Canadá. Ninguém fala capital. Ottawa. É Toronto. Toronto. Estados Unidos da América. Ninguém fala Washington. É Nova York. Brasil. Não é Brasília. São Paulo. Então pode ser ou não a capital do país. Certo? Que exerça esse papel. Só que aqui é um critério qualitativo, não é quantitativo. Certo? Você não precisa ter 10 milhões de habitantes para ser uma metrópole ou cidade global. Tá certo? Muito bem. Pessoal, aí eu vou abordar esse processo aqui, ó, que é o seguinte. Moçada, quando a gente fala de macrocefalia urbana, macrocéfalo, como que você traduziria? Marcelo, macrocéfalo, cabeção. Cabeção é cabeça grande. O que é isso? Macrocefalia urbana, pessoal, é um processo que acontece de inchaço, de crescimento horizontal dos centros urbanos. Certo? Isso é absolutamente natural. Tá, os centros urbanos crescem, só que vocês sabem que nos países subdesenvolvidos, geralmente esse crescimento foi muito acelerado e foi de maneira muito rápida e desorganizada. Então isso acabou gerando uma série de problemas. Tá? Caracteriza-se pelo crescimento acelerado dos centros urbanos, principalmente nas metrópoles, provocando o processo de marginalização de pessoas que, por falta de oportunidade e baixa renda, vão para a periferia. Isso vai gerar um processo de segregação e exclusão social, ou seja, eu coloquei isso aqui porque eu gosto de ilustrar que quando eu era garoto, moçada, o perímetro urbano de Cuiabá era mais ou menos isso aqui, ó. Era isso aqui. Olha para onde que foi. Para tudo quanto é lado. Você entendeu? Beleza. Então, o que vai acontecer com esse processo? O que vai acontecer? Primeiro, você vai ter uma valorização das áreas centrais que concentram a melhor infraestrutura. Essa é uma coisa esquisita. Pessoal, vocês já perceberam isso? Se eu perguntar para vocês o que vale mais, um carro zero ou um carro usado, o que você vai responder? Marcelo, carro zero. Por quê? Marcelo, pergunta idiota, porque ele não foi usado. Então é óbvio que tudo aquilo que é mais novo, menos usado, vale mais. Aquilo que é usado há mais tempo, não estou falando de raridade, aquilo que é usado há mais tempo geralmente vale menos. Certo? Só que você percebe que nos grandes centros urbanos aqui no Brasil, o que aconteceu? Pessoal, as metrópoles cresceram muito rapidamente, o poder público não conseguiu acompanhar. Não conseguiu. Então, por incrível que
pareça, o pessoal pensou assim, olha, esse centro aqui, ele é mais antigo, mas por incrível que pareça, ele está mais bem estruturado, então vamos começar daqui para a periferia. Ou seja, quem mora nas áreas centrais, mais centralizadas, não tem problema para achar banco, padaria, boutique, sorveteria, oficina mecânica, colégio particular, certo? Loja de conveniência, nada disso. Não tem. Agora, na periferia, a infraestrutura é precária. O problema é que nas áreas centrais, como o espaço vai sendo ocupado, qual é a tendência? É você verticalizar. Verticalizar. Verticalização acentuada. Para que botar um do lado do outro? Bota um em cima do outro. Você entendeu? E aí você vai gerando uma especulação imobiliária absurda, certo? Você vai periferizando a população de baixa renda para as áreas de pior infraestrutura, certo? Há uma segregação da população de acordo com a renda. Isso é muito claro, principalmente em shopping. Todas as cidades do Brasil têm aquele shopping que todo mundo sabe que é o shopping da elite. É o da elite. Para entrar ali, até pela roupa que você está usando, o segurança te mede. Se é de marca, se é de grife, não pode entrar de chinelo. É o shopping da elite. É esse. E todo mundo sabe que tem aquele shopping que a turma fala que é mais o quê? Povão. É mais povão. Tem isso. Vocês entenderam? É uma segregação. É que nem eu gosto de perguntar, porque aqui em Cuiabá tem, né? Eu pergunto, pessoal, qual é a primeira coisa que o Alphaville vende? Aí a turma, é o terreno, pomba nenhuma, é segurança. Tira aquele muro de lá, tira a cerca elétrica, tira a guarita, tira revistar empregado, tu tira, vamos ver se você muda para lá. É segregar, doutor, é separar, isso é muito claro. E aí você vai ter processos de favelização, loteamentos clandestinos, invasões, grilos, que fazem parte do cotidiano, dos problemas cotidianos das grandes cidades brasileiras. Certo? Beleza? E aí você acaba criando dois tipos de cidade. Quais são? A cidade formal é a nossa. Não é que ela é planejada no sentido de planejamento urbanístico, mas ela é planejada no sentido de que você recebe o carnê de IPTU em casa, você tem rua asfaltada, você tem saneamento básico, você tem água tratada, você tem coleta de lixo, está tudo dentro da forma do planejamento urbano. E você tem as cidades informais, que são aquelas que você não tem linha de ônibus, você não tem asfaltamento, você não tem CPF, ali aquela rua foi aberta nas coxas, é tudo barraco, é uma ocupação, é uma cidade informal, que para o Estado não existe. Então isso é resultante dessa macrocefalia urbana, certo? Beleza? E aí, pessoal, você vê uma tabela que eu botei aqui, que são 3 casos complicados. É o levantamento do censo de 2010, das regiões metropolitanas, o pessoal que vivia em aglomerados subnormais. Pessoal, aglomerado subnormal é palafita, favela, você entendeu? E aqui estão as regiões metropolitanas. Onde que está o principal problema? Pessoal, o principal problema está aqui. Moçada, Marcelo, quem é quem aí? Belém do Pará, Salvador, Recife e São Luís. Pessoal, para você ter uma ideia, em Belém do Pará, Belém, desculpa pessoal, nossos irmãos do Pará, irmãs também do Pará, mas é um dado do censo. 53% da população da região metropolitana vive em aglomerados subnormais. 53%. Esse percentual é de 25% em Salvador, 23% em Recife, 24% em São Luís. É 1/4 da população. Em Belém é mais da metade. Que vivem em moradias em aglomerados subnormais. E isso é para você ver como que a questão da moradia é latente em algumas das grandes metrópoles brasileiras. Certo? Beleza? Resultante da macrocefalia urbana, desse inchaço do centro urbano, certo? Das grandes metrópoles, tá? Aí você tem a hierarquia urbana. É o seguinte, moçada, aqui está escrito rede urbana. Eu vou fazer uma comparação com rede social, tá?
Às vezes eu vejo, chega uma pessoa e pergunta assim, escuta, você tem Facebook? Tenho. Quantos amigos? 2.000. Aí você? Eu tenho 800. Aí você? Eu tenho 400. Tudo bem. Pessoal, vocês acham que eu vou falar que uma pessoa que tem 2.000 amigos no Facebook é mais importante que alguém que tem 800 ou 400? Não. Que o que ela publica é mais relevante, tem mais significado do que quem tem 800 e 400 publica? Também não. Agora, inegavelmente tem uma coisa. Se uma pessoa tem 2.000 amigos no Facebook, a outra tem 800, a outra tem 400, aquela que tem 2.000, o que ela publica tem uma probabilidade de ser visto por um número maior de pessoas, única e exclusivamente porque 2.000 é mais que 800 e 400. Acabou. É uma questão matemática. Só isso. Agora aí é o seguinte, Facebook não é uma rede social? É, Marcelo. Não é onde as pessoas estabelecem relações entre si? Sim. Adivinha o que é uma rede urbana? Obviamente, uma rede urbana é o conjunto de relações que os centros urbanos estabelecem entre si. Eles formam uma rede. E dentro dessa rede, inegavelmente, tem uma hierarquia. Marcelo, por que uma hierarquia? Cara, porque a coisa mais comum aqui em Cuiabá, vamos supor aqui em Mato Grosso, vou pegar um exemplo, desculpa quem é de fora se está me assistindo, mas são cidades aqui de Mato Grosso. Vamos supor que uma pessoa quebrou a perna lá em Campo Novo dos Parecis. Qual que é o melhor lugar para levar ela primeiro? Tangará da Serra, que é uma cidade ali perto, já tem 80.000 habitantes. Campo Novo é menorzinho, deve ter um hospital maior, papapá. A pessoa vai para Tangará. Tangará não resolveu, é grave. Para onde vão levar essa pessoa? Vão trazer para Cuiabá. Vão trazer para Cuiabá, hospital ortopédico, só trauma, sei lá o quê, papapá, tá tudo aí, Santa Rosa, São Mateus. Vamos ver, olhou, é grave. Cuiabá não resolve. Para onde que vai? São Paulo. Pessoal, aqui é na hora. Problema médico que aqui em Cuiabá não resolve, a pessoa vai para São Paulo. Você entendeu a hierarquia? O centro urbano mais bem equipado polariza o menos equipado. É uma hierarquia. Só que esse esquema aqui era a hierarquia urbana do passado. É o esquema clássico, de 40 anos atrás. Quando você queria fazer alguma coisa, você tinha que sair da onde você estava para vir para uma cidade, para vir para outra, para chegar na metrópole. Mas ele hoje não é assim? Não é não. Não é não. Olha eu com essa aula aqui, com essa videoaula em Cuiabá e você me assistindo aí, onde quer que você esteja. E aí? Você acha que hoje precisa disso aqui? Quer dizer que, por exemplo, a peça do trator quebrou na fazenda. Aí eu tenho que ir lá na metrópole para pedir. Não, doutor. Por aqui eu não estou falando que são todas as fazendas, mas você pega a turma do agronegócio que precisa saber da cotação do dólar, precisa saber da cotação da soja na Bolsa de Chicago, precisa saber da previsão do tempo. Por acaso hoje, telefonia rural, internet no campo é bicho de 7 cabeças? Não! Então o cara entra lá no site da Massey Ferguson, peças genuínas, vai lá, imprime o boleto, paga no banco, a peça chega por Sedex 10. E aí, não é possível? Claro que é. Então hoje, o esquema da hierarquia urbana é esse aqui, ó. Não é mais esse aqui engessado, verticalizado. Não, é isso aqui, ó. Todo mundo está conectado com todo mundo. Todo mundo está conectado com todo mundo. Você pode fazer as coisas a partir de um clique. Comprar, transferir, vender, se informar. É isso aqui. Esse é o esquema atual. Só que aí nós temos que entender como que funciona a hierarquia urbana brasileira. Para o IBGE. Olha aqui, ó. As 12 metrópoles que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que você está vendo que tem cores diferentes. Para o IBGE, São Paulo, roxo, é a grande metrópole global do Brasil. É a metrópole global, São Paulo. Abaixo de São Paulo estão as metrópoles nacionais. Rio de Janeiro e Brasília. Brasília é o componente político-administrativo, claro.
certo? Rio de Janeiro e Brasília, metrópoles nacionais. Abaixo das duas, todas as outras, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Goiânia, Manaus, são metrópoles regionais. Abaixo das metrópoles regionais, você tem as capitais regionais, que podem ser de nível A, B ou C. E aí, Marcelo, e aí de uma para outra influencia número de habitantes, a rede de serviços, a infraestrutura? Exatamente. Você sabe que Campinas é maior que Ribeirão Preto é maior que Araçatuba e por aí vai. Então você tem as capitais regionais de nível A, B e C. Abaixo das capitais regionais, você tem os centros sub-regionais, que podem ser de nível A e B. Abaixo dos centros sub-regionais, você tem os centros de zona, que podem ser A e B. E abaixo dos centros de zona, os centros locais, que seriam os soldados, o nível mais baixo da hierarquia. Isso é a hierarquia urbana do Brasil hoje. São esses patamares que o IBGE define. Ô Marcelo, só uma pergunta, por que você colocou tudo de São Paulo? Por quê? Pessoal, porque São Paulo é o único estado do Brasil. São Paulo é o único estado do Brasil que tem todos os níveis da hierarquia urbana. São Paulo tem metrópole, São Paulo tem capital regional A, B e C. São Paulo tem centro sub-regional A e B. Tem centro de zona A e B e centro local. O único. É o único. Todos os outros estados têm a hierarquia urbana incompleta. Tem alguma lacuna. Você entendeu? Por exemplo, Cuiabá é uma capital regional de nível A. Só que Mato Grosso não tem capital regional de nível B nem de nível C. Mato Grosso tem centro sub-regional de nível A. Sinop, Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garças, mas não tem de nível B, então fica uma lacuna. São Paulo é o único estado que tem todos os níveis da hierarquia urbana, completa, beleza? Então esses são os patamares, são as denominações, os critérios estabelecidos para o IBGE, para a hierarquia urbana do Brasil hoje, beleza? Moçada, tranquilos, certo? Fizemos esse repasse aqui da parte de urbanização, essa retomada. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, tá? Nos encontraremos numa próxima aula. Eu vou pegar ainda a parte de fontes de energia, economia, para a gente dar uma regravada e uma revisada no nosso conteúdo de Geografia do Brasil, beleza? Eu vou ser bem franco com vocês, estou gravando numa sexta-feira, moçada. Bom final de semana, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá. Clique like.